Rapaziada, vamos para mais um vídeo. Hoje continuando falando aí de futebol brasileiro, né? E o que demais aconteceu de importante. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Ontem nós tivemos o desfecho da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E aí, vamos passar aqui um giro sobre o que aconteceu nesses confrontos. Teve o jogo entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro, com o Leão da Ilha tendo que vencer o Vascão, mas não foi isso que aconteceu, né? Mais uma derrota para o Sport, o Vasco vence por 3-2 jogando no Recife e afunda mais ainda o time do Recife na zona de rebaixamento, time que parece que não terá um destino diferente desse nesse final de temporada, né? No Beira-Rio, o Inter recebeu a equipe do Fortaleza e bateu o Lion por 2-1. Vitória importante para o Internacional, que volta aí a respirar, né? Depois de um período turbulento, com as derrotas seguidas para o Flamengo. Enquanto o Fortaleza permanece muito mal nessa disputa aí do Campeonato Brasileiro e tá travando cada vez mais seu destino para a Série B de 2026. Triste para um time super bem organizado, mas que esse ano esportivamente está muito mal. Em Salvador, o Vitória recebeu a equipe do Atlético Mineiro e precisava de uma vitória importante no Barradão para superar a goleada extrema sofrida para o Flamengo por 8-0, né? E foi o que o time baiano conseguiu. Vence o Galo por um gol solitário, né? E consegue dar um pouco de alívio para o seu torcedor que estava muito magoado com o que aconteceu contra o time do Flamengo. Enquanto isso, o Galo permanece numa crise bem ruim. O time que tem aí, perdeu para o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? E sofre mais essa derrota pelo Campeonato Brasileiro. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, a gente teve o derby, o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Um jogo bem morninho, tá? Não tivemos muita coisa interessante. O Palmeiras foi um pouquinho superior ao Corinthians, mas não impediu do Alviverde levar o empate. O jogo acabou em 1-1, um ponto para cada um lá em Itaquera. Em Mirassol, nós tivemos o nosso poderoso Mirassol Saint-Germain recebendo o Bahia. E um jogo que eu esperava realmente que fosse mais equilibrado. O Mirassol massacrou, passou o trator e enfiou um 5-1 no Tricolor de Aço. Uma grande vitória do Mirassol Saint-Germain, que continua se aproximando do G4 do Brasileiro. Impressionante, histórica a temporada que faz o Mirassol, né, gente? Lá na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Fluminense. E o jogo foi, olha, de dar sono. Se você tá com dificuldade para dormir, é só colocar os melhores momentos de Santos e Fluminense, que eu tenho certeza que não tem medicamento nenhum que supere a potência que esse confronto teve para deixar a gente com sono, viu, rapaziada? Jogo fraco, muito ruim tecnicamente e 0-0, ninguém fez nada para ninguém. Lá no Maracanã a gente teve um bom jogo ali entre Flamengo e Grêmio. O Flamengo extremamente dominante, dominou o jogo inteiro, foi para cima do Grêmio, deu 21 chutes, mas fez só um gol. E o Grêmio conseguiu empatar no finalzinho com o pênalti cobrado pelo Thiago Volpi. É isso aí. O Tricolor Gaúcho consegue um empate, por mais que o Flamengo tenha sido muito superior no jogo, 1-1, um ponto para cada, e o Flamengo se mantém na liderança. Esses foram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente não teve tanta movimentação na parte de cima. A gente tem o Mirassol se aproximando um pouco mais, o Botafogo também, né, chegando junto do G4 ali, o São Paulo se mantendo no meio de tabela, mesmo tendo perdido para o Cruzeiro. O jogo do São Paulo até foi um pouco melhor, como eu já disse aqui. E o Cruzeiro colando em Palmeiras e Flamengo, que continuam nas duas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato que está bem equilibrado, mas eu vejo ainda o Flamengo com um protagonismo maior que os outros para ser campeão. Claro que as coisas ainda podem mudar. A gente tem o Mirassol cada vez mais impressionante, né? É incrível essa campanha que faz o Mirassol, né, rapaziada? Enfim, acho que uma notícia que vem movimentando bastante o mercado é a possível e surpreendentemente cada vez mais provável chegada do atacante Marcos Leonardo ao São Paulo. Pois é, uma notícia totalmente inesperada, né? Eu sei que muita gente está acompanhando essa notícia, mas a gente fica até incrédulo, porque o São Paulo realmente é um time que está evitando negociações absurdas. Só vai em oportunidades. E ao que parece, essa é uma grande oportunidade. Por quê? O time saudita não vai inscrever o Marcos Leonardo para o Campeonato Saudita, pelo menos nessa parte inicial, né? Nesse primeiro semestre do Campeonato Saudita. E aí o Marcos Leonardo ficaria de fora de muitos jogos importantes, só podendo jogar na Copa dos Campeões, Liga dos Campeões da Ásia, né? E não é interesse dele, até porque o Marcos Leonardo tem vontade real de integrar a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. E sem estar jogando, ele não vai conseguir, né?
E aí ele vê como muito boa a possibilidade de vir e jogar esse último semestre pelo time do São Paulo, para deixar o nome dele aquecido para o técnico Carlo Ancelotti. Ele tem a vontade, ele está realmente muito interessado em jogar pelo São Paulo e estaria interessado inclusive em reduzir os seus ganhos de salário para ficar nesse período aí até o final de dezembro por empréstimo no tricolor paulista para disputar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo vê como boa essa oportunidade porque não vai ter que gastar com essa transferência, né? Só parte dos valores do atleta, a maior parte vai ser ainda paga pelo time saudita. Realmente uma notícia impactante, né? E lembrando que a janela de transferências fecha amanhã, na terça-feira, dia 2. O que você acha disso, torcedor tricolor? Acha que é possível esse negócio? Seria realmente um grande reforço para o tricolor, que está sem seus atacantes, né? Tá sem o Caleri, o André Silva também sentiu nos últimos jogos. O São Paulo tá com muitos problemas no ataque, no time todo no geral, né? Mais um jogador do nível do Marcos Leonardo com certeza levantaria a estima do São Paulo, e o time que precisa disso, que tem o confronto logo contra a LDU esse mês pela Libertadores. Enfim, essas são as notícias de hoje, tá, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.